Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula dessa nova sequência de videoaulas que começamos hoje, sexta-feira. E nessa primeira videoaula, eu vou continuar o capítulo 2 da apostila 4, frente B. Então, gostaria que vocês pegassem essa apostila nesse momento para acompanhar a explicação e principalmente acompanhar os desenhos e os esquemas da apostila, que eu sempre comento, né, que são fundamentais para o entendimento da teoria, né, do texto ou aqui da minha explicação, tá? Bom, essa apostila 4, frente B, é uma apostila pequena. Eu vou encerrar esse capítulo 2 e encerrando assim a apostila. Na última live, para quem participou, eu falei mais ou menos sobre a metade desse capítulo. Fiz os exercícios, mais ou menos uns 7 ou 8 exercícios durante a live. Então hoje eu vou fazer primeiramente um resumo sobre esse capítulo 2 e em seguida vou encerrá-lo com algumas hipóteses que eu não comentei na última live, tá? Bom, esse resumo que eu vou começar agora, gente, é importante para quem acompanhou as últimas lives, resgatar essas informações que eu transmiti, e para quem não acompanhou, não esteve presente, o ideal é que preste bastante atenção e em seguida aqui da videoaula façam a leitura do capítulo 2, que começa na página 13, tá? Então lembrando, eu tô no capítulo 2 da apostila 4, frente B. Não iniciei a apostila seguinte, né, que é a frente A, tá? Eu comecei pela frente B. Então, voltando, para quem não assistiu as últimas duas lives, talvez fique um pouquinho perdido, porque eu vou fazer um resumo, porém, em seguida da live, façam a leitura desse texto, tá certo? Então, olha só. O tema dessas últimas lives foi a origem da vida, que é o título desse capítulo. Então, eu comecei a nossa penúltima live falando sobre as principais teorias a respeito da origem da vida. Comentei a respeito das correntes religiosas, espirituais e científicas. E é claro que a gente estuda aqui, dentro da biologia, né, as teorias científicas, tá certo? Então, olha só. Antes de qualquer pensamento e teste, comprovação a respeito da primeira forma de vida no planeta Terra, existia uma teoria chamada abiogênese ou geração espontânea. Esse assunto abre o capítulo 2, tá? O que significa geração espontânea, né? O nome já indica um pouco. Seria o surgimento, a geração, o aparecimento de uma vida espontaneamente, não necessariamente a partir de outra vida. Então, eu dei inúmeros exemplos e a apostila também traz, logo na página 13 e 14, vários exemplos, tá? Vou falar de um exemplo. Você tem, vamos supor, um amontoado de carne que está ali em decomposição, não está em nenhum processo de conservação, refrigeração, por exemplo, e aí nessas carnes, nesse amontoado de carne, surgem larvas, por exemplo. Então, naquela época, eu tô falando aí do século 14, 15, 16, 17 ainda, as pessoas acreditavam que essas larvas surgiam do nada, ou seja, espontaneamente da carne, saíam da carne. Né? Um outro exemplo que a apostila traz também, falando, é sobre escorpiões saindo de dentro da madeira. Então, você tem um amontoado de lenha, de madeira, e de repente você avista escorpiões e eles brotavam, digamos assim, de dentro da madeira. Ou seja, uma matéria inanimada dando origem a uma vida, tá? Isso é geração espontânea ou abiogênese. Bom, alguns cientistas começaram a duvidar, né, desconfiar que isso não existia, conseguiram todo o espaço e suporte para testar. A gente estudou todo esse processo aí com calma, foi na penúltima live, e fizeram, na verdade, uns testes pra gente hoje em dia muito simples, e comprovaram que não, que nenhuma vida pode surgir de uma matéria inanimada, que toda vida obrigatoriamente surge de uma vida, né? Tem lá os experimentos na página 14 e 15, tá certo? E aí,
comprovando com resultados, né, bem lá específicos e bem relatados, que a vida surge a partir de uma vida, surge então a teoria da biogênese. E a teoria da abiogênese cai, tá? Mas aí começa uma pergunta. Se uma vida só pode surgir a partir de outra vida, qual foi a primeira forma de vida então, né? Como foi a primeira forma de vida na Terra? De onde ela veio? Que tipo de vida que era? Que tipo de energia ela produzia para se manter? Como ela se dividiu? Ela estava no ambiente terrestre, no ambiente aquático. Então, a biogênese levantou uma série de questionamentos. É claro que isso durou muito tempo, né? Muitas décadas para que os grupos de cientistas se organizassem e começassem então a estudar qual foi a primeira forma de vida na Terra, tá? Bom, aí eu falei agora na última live sobre a teoria dos coacervatos ou coacervados, às vezes aparece com a letra D, tá? O que seriam? Bom, para a gente entender o que seria essa hipótese, né? Primeiro tem toda a caracterização da Terra primitiva e da atmosfera, então um ambiente completamente inóspito, uma atmosfera muito diferente da que existe hoje. Por exemplo, não tinha oxigênio, a composição de gases era totalmente diferente, não existia matéria orgânica, né? Então é muito difícil a gente pensar qual seria a primeira forma de vida. Então, antes de responder essa pergunta, na verdade veio uma outra pesquisa que foi levantar hipóteses sobre a composição físico-química da Terra, tá? Então isso foi tudo muito importante, foi uma época de grandes descobertas. Bom, entendendo como era esse ambiente terrestre primitivo, aí começaram a pensar que tipo de vida que conseguiria surgir e se manter nesse ambiente inóspito, tá certo? Lembrando que tudo isso eu falei já na última live, tá? Bom, a partir de análises, testes e comparações, verificaram que a vida surgiu dentro do ambiente aquático, dos mares salgados, a partir de relâmpagos, então descargas elétricas nesses mares. Algumas moléculas foram sendo modificadas e foram se aglomerando, dando uma ideia, né, com o que a gente tem, comparando com o que a gente tem hoje, de uma proteína. Essa proteína, já chamando agora isso de proteína, tá? Começou a se unir com outras proteínas, porém ao redor dessas proteínas foi surgindo uma película, né, com água, moléculas de água, mas uma película que fez com que elas ficassem aglomeradas. Então, esse aglomerado, que ficou, de certa forma, isolado do ambiente marinho, foi chamado de coacervado. E aí, muitos, milhares, milhões de coacervados foram surgindo no ambiente aquático. E aí, essa ideia de coacervados, né, mergulhados no mar, no ambiente salgado, deu origem a um termo chamado de sopa química, como se o mar fosse uma grande sopa química, tá? Muitos coacervados por ali. Isso que eu estou explicando, gente, está na página 16, tá bom? Para quem quiser depois fazer a leitura exatamente desse ponto. E aí, na verdade, um complexo que era simples, que seria uma ou duas proteínas isoladas, começou a se unir com outros complexos e, de repente, esse complexo maior começa até a se separar. Aí vem a primeira ideia de divisão. Nesse ponto, vários cientistas já consideram que isso foi a primeira forma de vida, quando o coacervado deixa de ser uma estrutura simples para se tornar um sistema químico capaz de se manter e até de se dividir. E essas duas partes que acabam de se dividir conseguem se manter, aglomerar com outros, se unir a outros coacervados e continuar essa divisão, tá? Bom, então a primeira ideia de vida, na verdade, foi essa. Aí vem uma questão, que seria, de onde vem essa energia para o coacervado se manter?
porque até a estrutura dele, ele conseguir se unir com outros, ok, tudo bem, mas de onde vem essa energia? E aí, a primeira pergunta levanta novamente uma série de questionamentos, tá? Primeiro, a atmosfera não tinha oxigênio, como eu já comentei. Então, respiração não foi o processo que deu origem à energia. Lembrando, gente, uma pausa aqui, nós estudamos em setembro, agosto, setembro, na apostila 3, os 3 processos de produção de energia na natureza, tá? Vimos fotossíntese, respiração e fermentação. Eu até fui bem lentamente, comentei que era um assunto não muito fácil, muitos termos, sequência de situações que a gente tem que compreender e entender na sequência. E aí eu disse, olha, essa é uma matéria que a gente vai utilizar até o final da biologia do 3º ano, né? Então, esse ponto agora, que eu comento aqui, que é entender qual foi o primeiro processo de produção de energia, é justamente aquilo que a gente viu naquela apostila, tá bom? Só uma observação. Bom, então, a respiração, que a gente já estudou, lembra? Ciclo de Krebs, cadeia respiratória e tudo mais, produção dos ATPs. É um processo extremamente complexo. Jamais um coacervado lá teria condições de desenvolver. Até porque não tinha oxigênio, então também nem pensar, né? Bom, aí com estudos e testes e análises chegaram à conclusão, cientistas chegaram à conclusão de que o processo mais possível de acontecer nessa época nos coacervados seria a fermentação. A fermentação foi o último, inclusive, que a gente estudou. É um processo super simples, em comparação com a fotossíntese e com a respiração, mas de baixo rendimento energético. É o que menos produz ATP, né? Lembrando que o ATP é uma bateria, digamos assim, para que o ser vivo consiga se manter, né? Desempenhar todas as suas funções metabólicas, tá? Para quem não lembra ou não assistiu a live lá sobre os ATPs, que eu comentei muito, inclusive. Então, existe uma ideia de que a fermentação era o processo mais plausível ali, tá? Bom, para a fermentação acontecer, eu tenho que ter uma matéria orgânica, de qualquer forma. Então, a ideia de que algumas moléculas parecidas com carboidratos, então posso chamar isso de matéria orgânica, seria a fonte para a fermentação ocorrer. E que no coacervado, as proteínas desse coacervado funcionariam como enzimas. Então, elas dariam condições para a fermentação se desenvolver. A energia produzida na fermentação daria condições para que esses coacervados conseguissem se manter, produzir novas moléculas, inclusive, e até o surgimento de nucleotídeos, dando uma ideia agora de central de controle, né, de que ela tem comandos, tá? Bom, agora a gente passa para uma segunda parte, digamos aqui, da nossa videoaula, que são hipóteses sobre o surgimento de vida na Terra, surgimento da vida na Terra, mas que, na verdade, tem a ver com hipóteses ainda de produção de energia, tá? Uma continuação da fermentação. Bom, por que eu falo ainda, por que eu disse hipóteses? Porque não existe ainda uma conclusão efetiva. Qual foi, de fato, o principal mecanismo de produção de energia? Não existe uma resposta ainda assim, com toda certeza. Então, a gente vai ver algumas hipóteses que são estudadas ainda, tá? Primeiro, é a panspermia. A hipótese da panspermia seria o seguinte, que, na verdade, a Terra não teria tido coacervados e que partículas vindas do universo, do espaço, através de meteoros, teriam contaminado, digamos assim, a superfície terrestre. Chegando aqui, teriam achado condições ideais para se proliferar, para se manter, e teriam, a partir desse momento, dado origem à vida na Terra. Tem adeptos até hoje, essa teoria, ela ainda é estudada, porém ela é altamente criticada. Por quê? Ela não explica de fato quem foram as partículas, né? Que tipo de processo elas fizeram, que tipo de condições elas acharam aqui. Então, não tem muitas evidências, tá?
Segunda hipótese super considerada é a hipótese autotrófica. O nome já diz, vocês já devem se lembrar, autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Então, se era uma condição ainda inóspita para pensar numa possível vida nessa época aí, é muito provável que esses seres produzissem seu próprio alimento. Então, essa é uma primeira evidência muito favorável para essa hipótese, tá? Porém, a fotossíntese é um processo também super complexo, assim como eu citei a respeito da respiração. A gente estudou fotossíntese, os cloroplastos, os pigmentos, a sequência, tal. É muito complexo. Então, também, alguns críticos dizem que é impossível que essa primeira forma de vida tenha feito fotossíntese, tá? Aí vem uma observação, que na verdade não seria fotossíntese, seriam seres autótrofos quimiosintetizantes, ou seja, eles usariam matéria já previamente oxidada, sugariam essa matéria previamente oxidada para produzir sua própria energia e se manter no ambiente, tá? Bom, terceira hipótese, também muito plausível, é a hipótese heterotrófica. Ao contrário dessa anterior, os heterótrofos são seres que não produzem seu próprio alimento, eles precisam ingerir esse alimento do meio, né? Então, a primeira ideia é, então, que alimento? Se eles realmente foram heterótrofos, que alimento seria esse, né? O heterótrofo, nesse caso, seria também um heterótrofo fermentativo. Então, ele usaria uma matéria orgânica simples no ambiente, por exemplo, alguns tipos lá de conservados, tá? Aliás, como fonte de energia, fariam fermentação, baixo rendimento energético, porém, existe uma produção de ATP. Então, essa ideia, ela é até um pouco mais aceita, digamos assim, porque o processo é mais simples, tá? Bom, uma crítica é que, nesse caso, a hipótese heterotrófica, ela volta um pouquinho com relação à biogênese, porque ela remete à ideia de que uma matéria inanimada viraria uma vida, tá? Heterotrófica. Só que a diferença é que não é igual era na biogênese, que era uma transformação repentina. Nesse caso, a transformação, ela é lenta. Então, aos pouquinhos, os conservados se unindo uns com os outros, começando a produzir um processo fermentativo super lento, começou também lentamente a produzir energia, tá? Então, isso vai ter nos exercícios a diferença com relação à biogênese, tá? Ao longo do surgimento desses seres heterotróficos fermentativos, alguns foram criando capacidade de produzir sua própria energia, tá? Até porque os heterótrofos fermentativos produziam gás carbônico. Então, o gás carbônico que começou a surgir no ambiente também possibilitou o surgimento de seres autótrofos, na verdade resgatando, né, puxando esse CO2 da água, tá? Bom, com o surgimento desses seres autótrofos, a partir do CO2 da fermentação, eles deram origem ao oxigênio. Então, a hipótese heterotrófica finaliza, na verdade, já com a explicação para o surgimento do oxigênio no ambiente terrestre, tá? Claro que eu fiz um resumo aqui. O ideal é que vocês leiam o capítulo 2 agora inteiro. Ele é um capítulo super curto, uma linguagem simples, tá? E realizem os exercícios que eu estou deixando na descrição do vídeo, tá certo? Um grande beijo para vocês, espero que esteja tudo bem. Até a semana que vem.